Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. Nesse ano atípico de 2020, muitas coisas aconteceram, muitas coisas ruins para muitas pessoas, principalmente para nós empresários, mercados mudando, produtos, serviços, enfim, muita coisa nova há por vir aí para 2021. Diversas pessoas têm me procurado agora, para pensar aí numa estratégia, num planejamento, ou refazer o planejamento e a estratégia para 2021. Nesse videocast de hoje eu gostaria de conversar com vocês, na verdade são 1, 2, 3, 4, 5 perguntas que eu recebi aí nos últimas 2, 3 semanas no meu canal do IOPEX, e eu gostaria de, ao responder essas perguntas, passar algumas dicas aí, já que a gente está chegando no final do ano. Todas essas perguntas têm a ver, obviamente algumas delas são meio que universais aí, mas a grande maioria delas tem a ver com esse período que a gente está passando, com olhos no final do ano, com olhos em mudanças e a possibilidade da gente fazer aí um ano diferente, já que para muitas pessoas 2020 já foi ou está sendo aí bastante diferente. Então eu queria responder essas perguntas, que são perguntas de pessoas que me assistem pelo canal do YouTube. Algumas delas também, com certeza, pode ser que escutam aí o videocast nas principais plataformas digitais. O áudio vai para as principais plataformas e o vídeo fica no YouTube. Então, roda a vinheta e eu gostaria de falar sobre essas 5 perguntas. São temas bastante complementares, bastante pertinentes aí, como dicas para você que quer ser um empresário ou para você, principalmente, que já é empresário e está pensando nesse final de ano para 2021. Bora lá! Bom, pessoal, direto ao ponto. Selecionei aqui 5 perguntas, as que têm uma certa proximidade aí. Algumas eu respondo direto pelo canal do YouTube. Se você me escrever por lá, você vai perceber que eu respondo a 100% das pessoas que me escrevem. Dou bastante atenção aí para todo mundo, afinal de contas pode ser uma dúvida pertinente a um, e como as perguntas também ficam registradas lá, pode ser uma pergunta universal, que possa ajudar aí a diversas pessoas. A primeira pergunta que me fizeram: como fazer para ter um capital de giro decente para a empresa, Gevandro? Eu vou falar um pouco em algumas respostas aqui, inclusive sobre a minha própria experiência, o que foi que eu fiz, e também, obviamente, o meu negócio, quando ele era maior, era diferente, era um negócio de consultoria, com mais de 30 consultores, viajando por alguns países, prestando consultoria e tal. Quando você tem um negócio de serviço, você tem que agir para que esse capital de giro cubra principalmente a sua folha, que é o seu maior desafio. Não que uma empresa que venda produtos não seja também a folha um dos principais custos, um dos principais despesas, e também um dos principais desafios. Mas quando o capital intelectual está na mão daquele consultor, daquela pessoa que representa a empresa, executa e entrega o serviço ao cliente, é um pouquinho mais, não vou dizer perigoso, mas é um pouco mais necessário você ter atenções diferentes e investir em diversas coisas para que a empresa possa progredir e crescer com o passar do tempo. O capital de giro, a gente sempre fala, a maioria das pessoas até assustam, um bom capital de giro aí, você tem que pelo menos cobrir todos os seus custos, ou seja, suas despesas fixas e variáveis, na minha visão, para pelo menos de 12 a 16 meses. Aí, eu já falei isso aqui no YouTube e em alguns outros lugares, as pessoas assustam. Gevandro, mas é muito dinheiro, eu não consigo juntar grana, como é que eu faço? Gente, por mais que seja difícil, por mais que a gente, inclusive, tenha dificuldade de enxergar, porque a maioria dos empresários, inclusive boa parte dos que me procuram, tem dificuldade de enxergar até quanto ganham. Tira lá o que dá. Não tem um financeiro muito bem detalhado para saber especificamente o que está dando lucro, quais são os principais produtos ou serviços, ou ambos, que
que efetivamente você tem que concentrar, aquela famosa curva 80-20. Você não sabe quais são as principais despesas, né? A gente sabe muita coisa de cabeça, mas se você não tem as suas contas, né, o seu financeiro feito, aí, um demonstrativo de resultado muito bem estruturado mensalmente, você vai ficar vendido e não vai conseguir tomar as decisões certas. Tudo vai ficar embaçado, vamos dizer assim, no seu óculos aí. E aí, as decisões podem ser tomadas de maneira errada ou você não conseguir tomar a decisão certa porque essa indecisão, essa deficiência, né, dos números na sua empresa não vão te ajudar muito. Mas no capital de giro, como é que você deve formar? Obviamente, reduzindo alguns custos, né, e juntando um dinheiro todo mês, né, fazendo aí alguns sacrifícios, porque uma hora ou outra o empresário ele vai ter que investir em algumas coisas, seja contratando pessoas, uma coisa que quebrou, um equipamento novo, um software novo, enfim, né, cada um sabe onde o calo aperta e o calo dói. E a gente tem os nossos planejamentos, né, para os próximos meses, para o próximo ano. E quando a gente pensa no futuro, a gente vai precisar de dinheiro, né? Se a gente não tem uma estrutura financeira legal e não está com o nosso financeiro muito bem feito, né? E se você não sabe fazer isso, peça ajuda. Existem diversas pessoas, o seu contador, inclusive, pode tentar te ajudar muito. Uma coisa é contabilidade, né, que vê de hoje para trás, outra coisa é o seu financeiro, de preferência que vê o seu hoje para frente. E aí, para que você consiga projetar as suas receitas, projetar as suas despesas, saber quando você vai ganhar o quê, quando você vai ter despesa do quê, senão não existe outra forma de você fazer planejamento. Então a única forma de você ter um capital de giro decente para a empresa é você formando esse capital com o passar do tempo, mês a mês, fazendo alguns sacrifícios e não deixando esse dinheiro parado, pelo amor de Deus. Procure aí um bom apoio financeiro, seja no seu banco, se você não quiser fazer através de uma plataforma de investimentos, né? Que hoje em dia tem várias, não vou fazer propaganda para nenhuma aqui, mas tem várias. Eu deixo o dinheiro do capital de giro, sempre deixei num fundo de investimentos, né? Para eu poder tirar, não vai render como um investimento normal aí, mas num fundo de investimento onde está rendendo mais do que a média do mercado, mais que poupança e assim por diante. E quando eu precisar, obviamente eu posso contar com aquele dinheiro. Não pode ficar parado ou deixar na poupança aí, como diz o outro, rendendo pouquíssimo, né? Por menor que seja a quantia. É necessário você ter um capital de giro, sim. É importante você pensar no futuro da empresa sobre diversos aspectos. Alguém pode ir embora, uma coisa quebra, um equipamento novo, um software novo, um investimento ou uma despesa totalmente desplanejada, nova para que você tenha. Você vai ter que lançar a mão desse capital de giro, que é o que dá sustentabilidade a longo prazo, pelo menos médio e longo prazo do seu negócio, tá ok? A segunda pergunta que me fizeram aqui foi: qual que é a melhor rotina para cuidar das finanças? Essa pergunta é bastante interessante, né? Tem a ver um pouco aí com a primeira, mas tem a ver mais com o dia a dia nosso, né? Não tem uma receita. O que eu faço com os meus mentorados aqui, os empresários e os futuros empreendedores que me procuram para que eu possa ajudá-los através do meu processo de mentoria consultiva, é olhar, primeiro, depois de acertar os processos da empresa, eu coloco as pessoas fazendo aquilo que o processo precisa, né? E não o processo fazendo algo que é a rotina das pessoas. Porque se eu fizer isso, a empresa vai ficar em função das pessoas. Não, as pessoas é que tem que ficar em função do funcionamento, principalmente da cadeia do que a gente chama de jornada do cliente. Ela é a mais importante. Modelar os processos a partir da jornada do cliente é a coisa mais importante que você, pequeno, né, micro, médio empresário, pode fazer. E aí, ao estruturar os processos, né, eu vou ver as necessidades semanais, quinzenais, mensais e diárias. E aí, ao estruturar e saber essas rotinas, eu vou estruturar a rotina das pessoas para que elas cumpram as necessidades que estão nos processos. Se eu não tenho processo, as pessoas vão fazer aquilo que dá quando dá, de acordo com a necessidade do apagar fogo. Principalmente para nós que somos empresários, a gente reclama muito, né, que a gente fica apagando fogo todos os dias, toda hora, tem dificuldade de gerir essa rotina e fazer com que essa rotina seja não apenas produtiva, mas
e que a gente dê conta, né, vamos dizer assim, do que precisa ser feito. Mas ter olhos de empresário, né, na empresa, poder olhar processos, poder pensar no planejamento, poder fazer o fechamento mensal, olhar para frente, ver as projeções financeiras, ver o que você vai fazer no próximo trimestre ou no próximo semestre, com visão daquilo que você planejou para o ano. Ou seja, ter sempre um momento, né, durante a quinzena ou a semana para você olhar a empresa com outros olhos, não com olhos de executor, para você poder colocar as coisas, né, com visão de empresário em dia, para que algo não saia da sua mão e para que você não perca esse mindset empresarial de tocar e rumar a sua empresa para onde você quiser. Então, a melhor rotina para você cuidar das suas finanças é a rotina que vai sair do seu processo financeiro, que está ligado com o fechamento de acordo com a dinâmica da sua empresa. Uma padaria é diferente de uma empresa de mentoria, que é diferente de um consultório médico, que é diferente de uma casa de material de construção, né? Cada negócio tem uma certa dinâmica, né? Um negócio de porta aberta, do varejo, uma padaria, uma casa de material de construção, uma loja de roupas, né, que entram pessoas, tem uma dinâmica ali com o cliente o tempo inteiro, né, de entrar pessoas, atender, né, o atendimento, a rapidez, o fornecimento do produto para o cliente, faz com que você tenha uma dinâmica. E muitas vezes o empresário, pode ser que no seu caso você esteja fazendo parte daquela dinâmica, então o seu tempo é um pouquinho mais escasso, mas muitas vezes você coloca colaboradores ali e você está no background, fazendo financeiro, cuidando das compras, administrando vendas, sabendo o que precisa comprar para repor os estoques, enfim, a depender do seu negócio. Por isso que a gente tem que desenhar a jornada do cliente, a partir da jornada do cliente modelar os processos da empresa e a partir da modelagem dos processos eu retirar a rotina. Por isso que o controle dessa rotina que eu chamo, não é a rotina das pessoas, é a rotina dos processos que as pessoas vão executar, é o quarto tema do que eu chamo hoje de ciclo da excelência, né? Que tem o primeiro tema é a estratégia de negócio, o segundo tema é o planejamento anual, o terceiro tema é a gestão por processos e o quarto, controle da rotina. Se eu tenho uma estratégia bem feita para 1 a 2 anos, onde eu projeto tudo aquilo que eu quero, né, fazer, desenho esse mapão estratégico, sabendo a direção onde eu quero levar o meu negócio, eu vou planejar isso em segundo lugar para que eu execute isso durante o meu ano. Depois, eu faço a gestão mensal, né, e os fechamentos a partir da jornada do cliente, depois o controle da rotina diária e semanal para eu cumprir aquilo que o mês necessita, e aí aquilo que eu planejei e aquilo que está indo de encontro. É um ciclo que eu chamo da excelência, que envolve esses 4 temas aí. Então, de novo, não existe uma rotina padrão para todo mundo. A rotina ideal para você, para o seu modelo de negócio, ela precisa ser desenhada, primeiro, a partir da jornada do cliente, depois da estruturação dos processos, e aí quando você tem isso desenhado, estruturado, definido, descrito de preferência, aí você vai colocar as pessoas para fazerem aquilo, e aí as rotinas vão sair automaticamente. E a rotina das finanças também. Extrapolando, para não dizer que eu não respondi 100% essa pergunta, né? E aí também vai depender, obviamente, do seu modelo de negócio. Pelo menos, né, se você tem um varejo, pelo menos você tem que fazer um fechamento de caixa diário, né? Pelo menos para saber o que vendeu no dia a dia. E de 1 a 2 fechamentos maiores assim da semana para você bater estoque, bater custo e tal. Se você é uma empresa prestadora de serviços, isso pode ser feito a cada quinzena, ou pelo menos uma vez por semana. Né? Então, de novo, vai depender muito da sua dinâmica, dessa jornada do cliente, da estruturação do seu processo para que você una o tempo disponível que você tem com a necessidade desse fechamento para a empresa. Por quê? Eu não sei se é você que emite a nota fiscal, eu não sei se é você que faz o operacional do financeiro. Se for, você tem menos tempo ainda. E aí esse operacional te tira tempo de fazer outras coisas e aí não te dá a oportunidade de você, de novo, pensar fora da caixinha e analisar a empresa com olhos realmente de empresário. Então, cuidando disso aí, você vai adotar e encontrar uma dinâmica que vai melhor atender às suas necessidades, tá ok? Terceira pergunta. Por que você não trabalha apenas com mentoria consultiva, Gevandro? Vou até deixar o telefone aqui. Essa é uma pergunta que eu acho que eu nunca respondi aqui no canal, né? Não sei se todo mundo sabe, eu tenho um estúdio que fica aqui no próprio prédio onde o IOPEX está. E eu sou músico desde os 6 anos.
abri um estúdio no período aí que eu passei, né, de consultor para atuar com esse novo processo de mentoria consultiva. Começou com um certo hobby, depois virou um negócio. Hoje em dia eu divido meu tempo. 50% aqui, 50% lá. Às vezes fico até mais lá do que aqui. Hoje eu tenho um número de clientes razoavelmente bons aqui no IOPEX. Então, como são clientes com horários fixos, agendas fixas, 100% voltados à mentoria, eu divido meu tempo aqui no IOPEX entre fazer as mentorias, que são individuais, né, para empresas, se o sócio, se o empresário tem sócio, são consórcios, enfim, mas são por empresa, né, eu não estou montando turmas de mentoria, pelo menos durante um bom tempo aí. Esse ano eu não fiz isso, provavelmente o ano que vem também não vou fazer, mas eu escolhi, né, uma opção pessoal, continuar mantendo o que era hobby e virou negócio como um segundo negócio, né? Hoje em dia é um negócio bastante rentável, é um negócio onde eu tenho uma satisfação pessoal muito grande, não que eu não tenha com as mentorias, mas são negócios completamente diferentes, né? A música é uma paixão de criança, é uma paixão de algo que acho que Deus me deu esse dom de tocar teclado. Como eu disse, eu toco teclado desde os 6 anos de idade, já fui profissional, já gravei CD, já toquei na noite, enfim, já tive uma carreira aí nessa área musical e que despertou de 4 ou 5 anos para cá e veio evoluindo, né, também como negócio. Hoje, com essa visão de empresário, ajudando empresários, o que eu aplico aqui com os meus mentorados, eu também faço lá para mim mesmo e começou a dar certo, né? Lá eu tenho cursos online, lá eu vendo músicas, trilhas para filmes. Muito provavelmente o ano que vem a gente vai entrar em alguns outros mercados, mas basicamente em produção musical, mixagem, masterização e vendas de trilhas. É o que eu faço, é o que eu gosto de fazer e isso tem sido bastante, não só satisfatório pessoalmente, que eu acho que nesse caso é o principal, mas também financeiramente, porque as coisas têm que se pagar. Afinal de contas, é um negócio, né? Então, foi uma decisão, né? Eu optei por me dar a chance de dedicar o meu tempo, embora seja árduo para mim, né? Toda semana ficar entre lá e aqui. O que antes eu fiquei, acho que quase 3 anos com a indústria da música num outro local, numa outra casa, fora daqui, aí tinha que me locomover toda hora. Agora eu trouxe a indústria da música para cá, para o prédio. É um estúdio que está aqui numa sala, muito bem estruturada acusticamente, com equipamentos profissionais. E o que eu tenho feito lá tem me dado uma satisfação pessoal muito grande. E como virou um negócio, a gente encara, né? Obviamente dividindo o meu tempo aí à medida do possível, mas o que me proporciona fazer as duas coisas é a mentoria. A mentoria, como eu tenho horários fixos aqui, eu sei exatamente quais são as lacunas na minha agenda, na minha rotina, que eu posso estar lá dedicando, que eu tenho que estar aqui. E aí, as lacunas intermediárias, ou eu estou gravando cursos online para lá, ou eu estou gravando cursos online para cá. É isso que eu tenho feito e é isso que eu vou continuar fazendo o ano que vem, com alguns ajustes aí do que vai ser comercializado, novos cursos, novas ideias, mas basicamente com essa mesma rotina. A quarta pergunta, o que você sugere para melhorar a qualificação dos colaboradores de uma empresa? Esse é um assunto que eu até trato bastante aqui nos meus processos de mentoria consultiva e a maioria dos empresários começa pensando errado a partir da qualificação. Por quê? Porque eu já passei por isso também. Eu acho que você precisa pensar na qualificação num segundo ou terceiro momento, né? Por mais que a gente fale, não, o colaborador precisa entrar na empresa, precisa estar treinado, precisa saber o que faz, óbvio, isso todo colaborador precisa ser treinado para fazer aquilo que deveria fazer bem feito. Mas antes disso tem 2 coisas que são muito mais importantes do que pensar na própria qualificação do colaborador. Primeiro, é estruturar os seus processos, porque se o seu processo não está estruturado, se o colaborador tem dúvida do que vai fazer, como vai fazer, e o que fazer e como fazer não estão ligados com a jornada do cliente, ele vai se sentir deslocado, não vai entregar muito valor. E aí o que você fizer de treinamento talvez
mude muito e ele não consiga repetir de uma forma padronizada aquilo que deve ser feito, até para você avaliá-lo, né? Então essa é a primeira coisa. Antes de pensar na qualificação, é padronizar os seus processos, para que a partir da padronização, descrição dos processos, você tenha o que e o como, para aí você trazer o colaborador e treiná-lo naquilo que você descreveu. Se você não tem isso, vai ficar aquele treinamento de boca, aí talvez vai entrar aqui, vai sair aqui, tem coisa que ele absorve, tem coisa que não absorve, as pessoas aprendem diferentes, adultos aprendem diferente de criança, cada pessoa tem um comportamento, um perfil comportamental distinto e a gente não faz essa análise quando a gente vai contratar. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ter um processo de gestão de pessoas, né, que também está ligado aí com a primeira resposta, mas um pouquinho mais detalhado antes, né, para você, ao contratar, ter uma avaliação de desempenho, já ter em mãos a descrição de cargos, né, e salários, que são duas coisas que andam em conjunto, e muitas empresas estão indo para esse lado agora para ter uma avaliação de desempenho e um acordo de metas, ou necessariamente, né, um acordo de metas e uma avaliação de desempenho. São essas 4 coisas que você precisa, desde uma micro, uma pequena, até uma média empresa. As grandes têm, obviamente, mas são essas 4 coisas que você precisa. Uma avaliação de perfil comportamental, uma descrição de cargos e salários, uma avaliação de desempenho e um acordo de metas. Por quê? Porque se você não sabe onde aquele colaborador... Primeiro, né, obviamente, padronizando os processos. Isso eu já respondi. Mas se você sabe aquilo que o processo precisa fazer, vai treinar o colaborador naquilo lá que você descreveu, que é o seu passo a passo, aquilo que o colaborador deveria cumprir para entregar melhor as atividades da função dele, em função de você ter descrito a função dele. Então você pode fazer um acordo, fazer umas metas, colocar algumas metas, seja por trimestre, semestre e anuais, você pode dar um bônus, você pode dar gratificações, você pode fazer a sua avaliação trimestral, semestral ou anual, de acordo com o que você deseja para a sua empresa, de forma a mostrar para o colaborador que ele está evoluindo, né? Nessa hierarquia de cargos e salários que toda empresa precisa ter, mas também para você, a partir disso, poder motivar as pessoas, né? E hoje em dia, muitas pessoas não se motivam apenas pelo dinheiro, né? Se você tem ali um acordo de metas e uma avaliação de desempenho e sabe o que os processos precisam para que o colaborador desempenhe aquilo, você vai saber os gaps daquele colaborador em função do que ele está fazendo bem ou mal, do perfil comportamental dele. E aí você vai poder trazer novas coisas, mandar ele para um treinamento, pagar alguma coisa para ele, dar um bônus, ou mesmo no sentido negativo, vamos dizer assim, né? Você vai poder chamar a atenção do colaborador, ver o que ele está precisando ser treinado, se no caso extremo vai precisar ser mandado embora, você avaliou, você mostrou para ele o que ele não veio entregando ao longo do tempo, porque a maioria das pequenas empresas não tem nada nesse sentido. E aí na hora que você manda embora um colaborador, fica tudo de boca. E aí o colaborador, a única coisa que ele tem é a esperança de um achismo, né, de que ele não fez bem uma atividade por um motivo qualquer. E aí ficam desculpas sendo dadas de ambas as partes, um querendo se defender e o outro querendo justificar. E aí não se chega a lugar nenhum porque não tem processo, não sabe o que fazer e a coisa não vai para um lugar onde ambos, né, queiram ir. Então, antes de fazer a sua qualificação, para melhorar a qualificação, isso 100% das vezes você precisa padronizar os seus processos, pelo menos sabendo o que e o como fazer, para daí depois, a partir da avaliação de perfil comportamental, saber quais são os déficits daquele colaborador e o que ele precisa para desempenhar aquilo que está na função dele, que está ligado com os processos, tá ok? E a última pergunta, pessoal, é o que fazer para começar 2021 com o pé direito? Eu acho que essa daria para fazer um videocast único, né? Mas vamos lá. Existem 2 coisas muito importantes que são cruciais aí quando a gente chega no final de um ano, né? Hoje é dia 18 de dezembro, nós estamos numa fase que muitas empresas estão pensando em parar, outras empresas vão parar mais próximas do Natal, dando aquele intervalinho, outras empresas nem vão parar, vão seguir aí somente com a pausa do Natal e do Réveillon e vão seguir direto porque precisam repor e fazer dinheiro, e, enfim, cada um vai tomar uma decisão aí para o seu negócio, mas independente disso, olhando 2021,
E eu faço questão aqui, deixa eu pegar aqui de novo, o que fazer para começar 2021 com o pé direito. Na minha visão já está até um pouco tarde, eu já terminei o meu, tenho ajudado os meus mentorados aqui a fazer isso, é estruturar duas coisas. Primeiro, quem não tem, fazer uma estratégia, montar o seu mapa estratégico de 2021. O que você quer fazer, para qual persona, quais são os recursos que você tem, quais vão ser os seus fornecedores, ou seja, desenhar tudo aquilo que vai ser como é que a sua empresa vai atuar, quais são as metas que você quer atingir, principalmente financeiras, e aí projetar essas finanças, né, o que eu chamo de estratégia financeira para 2021, projetando receitas, projetando despesas fixas e variáveis, para que você enxergue o que você quer vender de qual produto, porque aí, tendo essas metas, né, colocadas para 2021, você vai poder ver se aquelas metas você chutou muito bem, muito mal, se você está conseguindo cumprir ou não. Você vai olhar para 2020 e vai falar, não, isso aqui eu vim faturando, eu estive vendendo isso ao longo do tempo, então acho que dá para colocar uma média disso e disso. Então você vai olhar o seu ano de 2020 e refazer a sua estratégia para 2021. E o que é essa estratégia? É um mapa que tem várias coisas e nessas coisas, inclusive a estratégia financeira, é o mapa que vai dar o rumo para o seu negócio. É a orientação do seu rumo, como se fosse uma viagem aí de um ano. O que você vai fazer diária, semanal, mensal, semestral e anualmente para atingir aquele objetivo lá em dezembro de 2021. Desenhando esse mapa, projetando tudo, inclusive a parte financeira, você vai planejar. Essa é a segunda coisa. Eu faço isso aqui com os meus mentorados também. É planejar, né? Já que eu desenhei esse mapa, já que eu tenho tudo escrito e sei que direção que eu quero ir, eu preciso planejar isso, colocar num cronograma, colocar no papel e estabelecer quando eu vou fazer cada coisa e quem vai fazer o quê. Já que eu tenho uma estratégia financeira onde eu projetei faturar X mil reais por mês, vendendo tais produtos ou tais serviços, lucrando tanto, já que eu desenhei isso na estratégia, agora eu vou colocar isso para a realidade. Então eu vou planejar. Para que isso, que a estratégia seja atingido, como é que eu divido isso em 12 meses e coloco mensalmente isso para funcionar? Essas são as duas principais coisas que você, com certeza, se está querendo abrir um negócio agora, precisa fazer, mas principalmente para você que é empresário, para você que já tem o seu negócio, independente do seu tamanho, do número de colaboradores, enfim, você precisa parar algum tempo. Não sei quanto tempo você tem disponível, eu já fiz o meu, como eu disse, já revisei a minha estratégia, refiz o meu planejamento. Por quê? É o momento de você parar para pensar na empresa, o que deu certo, o que deu errado, aquilo que eu gastei que eu não deveria ter gastado, aquilo que eu comprei que eu não deveria ter comprado, aquilo que eu quero investir, aquilo que eu quero comprar, aquilo que o rumo das minhas principais metas, os meus objetivos, né? Como é que eu quero ser em 2020, onde eu quero estar, o que eu quero fazer para alcançar, porque se eu não tenho essa meta que está lá na minha estratégia, na hora de planejar, né, na hora de colocar algo e trazer isso para uma certa prática, eu com certeza vou ter dificuldade de atingir os resultados, porque, de novo, vou cair naquela rotina de ficar apagando fogo sem saber aquilo que é prioridade para mim. Se eu tenho a minha estratégia, sei o que eu quero, está tudo detalhado e vou planejar isso, dividindo em 12 meses, eu sei exatamente o que fazer em cada mês. Obviamente, como são projeções, algumas coisas dessas que você projetou e dessas que você vai planejar, como são para o ano que vem, pode ser que quando chegar um certo mês você não consiga fazer alguma coisa. Isso é totalmente normal. Mas você projetou, você colocou metas, você tem uma cenoura para seguir, para alcançar. Você tem algo que você fixou na sua cabeça, e muita coisa psicológica, né? Te dando forças, energia para acordar todos os dias e fazer aquilo que você está fazendo. Então, estratégia e planejamento nesse final de ano são extremamente importantes. Se você, porventura, quiser conhecer os meus cursos, tanto de estratégia quanto de planejamento anual, de gestão por processos e controle da rotina, tenho tanto eles em combo no site iopexbrasil.org, quanto separados se você quiser adquirir um ou outro. Tem uma certa ordem, obviamente, estratégia primeiro, planejamento anual segundo, gestão por processo terceiro, controle da rotina. Mas se você quiser adquirir cada um independente do outro,
à medida do que você necessitar. Basta entrar aí, como eu disse, www.iopexbrasil.org, tem lá os cursos 100% online, onde eu passo todas as ferramentas, você vai poder assistir a hora que você quiser, te entrego várias planilhas, te dou todo o passo a passo, inclusive são cursos que são oriundos aqui do meu processo de mentoria. O que eu faço aqui, eu gravei de certa forma lá, fornecendo as mesmas ferramentas que inclusive eu uso no meu dia a dia para que você possa atingir os resultados que você deseja. Então foram essas perguntas para hoje, acredito que deu aí meia horinha de vídeo, um videocast bastante completo, sanando diversas perguntas. Perguntas de uns podem ser respostas para outros, ou ajudar aí você que está passando também por algum momento de mudança, de dificuldade, enfim, e quer nesse final de ano atingir melhores resultados aí para 2021. Eu fico por aqui então, agradeço a você. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, mande o seu comentário. Perguntas como essa são sempre enriquecedoras. Eu coloco-as aqui porque elas são importantes para a gente poder evoluir e, como eu disse, as dúvidas de um podem ser as dúvidas dos outros. Um grande abraço, eu fico por aqui e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.